Bem-vindo ao Imunocast, um podcast sobre medicina, diferente de tudo que você já viu e ouviu por aí. Nosso objetivo com esse podcast é falar de uma forma leve e descontraída sobre as doenças alérgicas e imunológicas. E também falar um pouquinho sobre a nossa vivência pessoal e profissional. E para isso, vamos sempre trazer convidados maravilhosos como a de hoje. Olá, pessoal, tudo bem? A nossa convidada de hoje é especialista em alergia e imunologia, mestre e doutora pela Faculdade de Medicina da USP. Ela consegue juntar em uma mesma frase as palavras respeitada, admirada e amada. E isso, meus queridos, não é para muitos. Mesmo após anos trabalhando como professora de medicina, continua ministrando uma aula com brilho nos olhos. E eu agradeço de coração a oportunidade de um dia ter sido aluna dela e confesso que a minha paixão pela alergia nasceu sendo aluna. Doutora Ana Paula Castro. Trouxeram lencinho, não trouxeram. Maravilhosa! Por essa eu não esperava. Alguém tem lencinho? Não tem lencinho? Então, pronto. Ah, gente, que alegria. Se vocês me permitirem, antes da gente começar a conversar, eu fiquei muito honrada, muito feliz, emocionada de ver esse trabalho. Eu acho que as alergias, elas são repletas de desafios. Os pacientes alérgicos têm muitas dúvidas que eu acho que vocês vão poder ajudar muito nessa história que vocês vão contar. Então, estar aqui com vocês é uma alegria, né? Então, muito, muito obrigada. Pronto. Obrigada, doutora Ana, de coração. É uma honra. Imagina. Eu falo que quem teve a oportunidade de estar ali no Instituto da Criança, convivendo lado a lado, assim, não esquece, tanto que você sabe que a gente é fã, né? Não é alunos que ela tem, ela tem fãs. Nossa. Então... Não, mesmo quem não é de lá. Tá bom. Não foi sobre isso, né, que vocês vieram hoje, mas eu agradeço muito. E se alguém aí está inspirado a fazer medicina, a fazer essa trajetória, é uma boa profissão, a gente estuda bastante, mas tem uma hora na carreira da gente que a gente tem o prazer de escutar, como as meninas falaram aqui. Então, se você está aí sem saber o que fazer, não é? Não, ainda vamos falar desse tema também. Vamos conversar sobre isso. Vamos conversar sobre como é ser professora até hoje. Ok. Mas o nosso tema de hoje, né, eu acho que é a doença talvez mais desafiadora dentre as doenças alérgicas, a dermatite atópica, uma doença complexa e multifatorial, mas que nos últimos anos aí parece que vem tendo uma revolução, né, uma revolução, uma luz nos tratamentos, a gente tem visto muita mudança. E, doutora Ana, para o pessoal que não entende muito, que não conhece, como é que a gente define aí a dermatite atópica? O que é dermatite atópica? Eu acho que você está bem certa. Talvez desafio é o sobrenome da dermatite atópica. Todos os ites, né, são inflamação. Então, a rinite do nariz, a sinusite do seios da face, a dermatite é uma inflamação da pele. Então, ter dermatite atópica, você já começa entendendo que a sua pele vai estar sempre mais inflamada. Esse atópica vem porque é fora do lugar e em alergia, muitas das vezes a gente usa essa palavra para explicar a origem, a explicar o funcionamento das doenças, porque ter alergia é ter um funcionamento não esperado do seu sistema imunológico. Então, quando a gente está aí falando, eu tenho uma alergia a camarão, eu tenho uma alergia a ácaro, significa que o seu sistema de defesa, que tinha que te defender do que de verdade faz mal e de tolerar o que não faz mal, ele se atrapalha um pouco. Então, na dermatite atópica, a gente tem esse processo inflamatório da pele, como uma base alérgica, e o que constrói a dermatite é uma genética. Então, sempre a gente vai ter características genéticas que fazem com que essa pele seja inflamada, mas o ambiente, e aí por isso é importante a nossa conversa, para a gente entender o que a gente pode mudar do ambiente, como a gente pode cuidar para que essa dermatite atópica ela fique sob controle. Só antes de terminar, a gente está num campo e o dia de hoje é para falar sobre uma doença crônica. Então, mesmo que a gente não esteja com a lesão visível, essa característica genética e essa inflamação faz com que sempre eu tenha a possibilidade de uma crise, de uma agudização. Então, tudo que a gente vai conversar é para minimizar crises, minimizar agudizações e entender como a doença funciona.
E vou começar com uma polêmica. É uma doença de pele ou é uma doença alérgica? É uma doença, assim, eu É do acho dermato ou é do alergista, né? Eu acho que a gente tem um mantra em dermatite atópica, que é a dermatite atópica não é uma doença só de pele. E esse olhar, ele pode ser visto de várias maneiras. A gente pode ser apegado ao sistema que a gente defende, então, como vocês falaram, somos aqui alergoimunos, então a gente tem um carinho e uma vontade de estudar o sistema imunológico, e aí o sistema imunológico na dermatite atópica se manifesta na pele, mas os dermatologistas vão falar, puxa, é o que eu estudei, é a pele que está doente. Esse é um ponto que a gente pode discutir de maneira amigável, mas o que a gente não pode esquecer é do paciente que tem dermatite atópica. O paciente, ele muitas vezes ele apresenta sintomas, queixas e dores que transcendem a pele. Eu acho que isso é muito importante. Não é só uma doença de pele. Ela afeta o sono, ela afeta a qualidade de vida, ela tem um bullying, ela tem... Então, são tantas as... Quem tem dermatite atópica tem mais chance de ter outras doenças alérgicas, tem mais chance de ter outras doenças. Então, quer dizer... Só a pele, não, eu acho muito também mais. que eu vejo cada vez mais a gente precisa uma integração entre as especialidades. Sim, né? Não é só de um ou de outro, né? A gente tem que trabalhar em conjunto, né? Vocês estão super certas. Se a gente for pensar só o time médico, então eu como médica aprendo demais. A hora que eu vejo um dermatologista falar, olha, cuide da barreira, hidrate. Então, eu estou sempre aprendendo. Às vezes eles até têm acesso a cremes, eles têm essas visitações... muito mais de hidratante, eles sabem exatamente o que lançou. E, às vezes, a gente vai trocando essas experiências, até porque a maioria das vezes a dermatite atópica, como a doutora Ana falou, não vem só na pele. Sim. Geralmente é um paciente asmático, a rinite quase sempre está junto. Eu acho que é importante entender ali que é algo complexo, multifatorial, que, enfim, não é nem só um time médico, né? Às vezes a gente tem que ter a ajuda de um psicólogo, nutricionista, a gente precisa de toda uma equipe para cuidar daquele paciente, né? Então, não faz muito sentido essa briga, né? Se é de um ou se é de outro, na verdade, é de todos e sempre com foco no paciente, né? Exatamente. E eu tinha visto uma pesquisa que saiu em 2020 no Datafolha. Eu achei muito interessante. Foi uma pesquisa que ela foi encomendada pela Sociedade Brasileira de Dermatologia e ele traz dados, assim, tristes sobre a dermatite atópica. Fala que 3 em cada 10 brasileiros acreditam que a dermatite atópica é um problema de saúde contagioso e que 47% da população acredita que ela vem por conta de maus hábitos de higiene, que as pessoas que estão com as lesões ativas não deveriam sair de casa e nem mesmo usar o transporte público. Então, assim, é uma doença que tem isso traz muito... o que a gente vê de o que esses pacientes sofrem. Sim, mas isso é uma ignorância quanto à dermatite atópica, né? A dermatite atópica não é contagiosa. Sim, eu acho que nós como médicos, e é isso que vocês falaram, a gente tem várias histórias, mas nós como médicos temos que falar essas frases de maneira clara. Todos nós que estudamos temos certeza que não é uma doença contagiosa, mas o paciente, aquele que está ao lado do paciente, a gente precisa capacitar o paciente, estimular, empoderar, qualquer que seja a palavra que a gente queira usar, para que ele realmente diga isso. Olha, essa minha doença não é contagiosa, eu não vou te transmitir nada. Isso vai trazendo, né, uma série de confiança para ele num cenário que já é bastante difícil. E essa história as pessoas não deveriam nem sair de casa já escancara o bullying, quer dizer, o que essas pessoas, de uma maneira, não, é para o seu bem, não, é melhor você... Não, fica aí, o que essas pessoas acabam ouvindo de coisas, né, assim, bastante tristes. Eu vivi isso com um paciente, que a escola pediu para ele não frequentar a aula de natação, porque era pro bem dele, né? Exatamente isso, né? Porque você está todo machucado, vai fazer mal, mas, na verdade, era por conta das outras famílias, do desconforto daquilo, né? Então, imagina, para uma criança, a mãe estava muito chateada, mas para a criança não poder frequentar a aula de natação, aquela aula que está todo mundo esperando. Eles já se sentem muito mal. Antes de alguém falar, eles se olham no espelho e já encontram algo que ninguém gosta de encontrar, né? Sem contar da qualidade de vida. Sim. O paciente não dorme. O paciente, desde pequeno, a gente vê irritação.
Aquela criança que não consegue ser uma... Todo mundo fala, é muito agitada, tem hiperatividade. Aquela criança não dorme. Acho que você falou um ponto bom, porque assim, são crianças que têm algumas características que são diferentes mesmo. Por exemplo, essa questão da coceira, né? A gente tem essa tendência a falar, não coça, filho, não coça, porque se você coçar, vai aumentar a lesão. Não é mentira, mas é que a sensação de coceira que essas crianças têm como se fosse assim, o termostato da coceira é diferente. Então, se, por exemplo, um pernilongo te pica e você sente uma coceirinha, é uma coisa, mas para quem tem dermatite atópica, essa coceira ela é vezes 10, vezes 20, e às vezes ela é incontrolável. Então, acho que esse aspecto que você destacou é bem importante mesmo. Doutora Ana, e o que você acha que é mais difícil na adesão ao tratamento? Eu acho que falar ou lidar com afecções crônicas, doenças crônicas, é sempre um desafio, né? Por exemplo, se você tem hipertensão, diabetes, são doenças, e essas que às vezes a gente nem vê o sintoma, isso são desafios. Então, a primeira coisa, entender vamos juntos no controle da doença. A busca pela cura, e eu acho que daqui a pouquinho a gente pode conversar sobre esses avanços que a gente tem, mas por mais que a gente tenha hoje possibilidades, a gente busca o controle da doença. Então, esse é um ponto importante, a gente acertar as expectativas. Um outro ponto importante da gente entender é um pouco do que vocês duas falaram, esse caráter multifatorial, que é uma característica da dermatite atópica, quer dizer, eu posso piorar por causa do calor, por causa da agressão da pele, eu posso piorar em contato com ácaro, eu posso piorar no estresse emocional, só que isso não vem junto, todos, né? Eu preciso, às vezes, entender para mim, ou como médica, para aquele paciente, aonde que eu vou, que orientação eu vou dar. Então, essa possibilidade de você buscar qual que é. Então, personalizar o tratamento. Olha, para você, eu acho que é mais importante isso. E entender, e eu acho que isso é um ponto muito importante para quem está ouvindo a gente, entender que esta base genética faz com que, mesmo que eu faça tudo direitinho, eu posso ter a pele um pouco mais agitada, né? E isso faz, porque senão, imagina, você explica para a mãe, eu acho que a culpa é do calor. Aí não está quente. Mas mesmo assim a pele está um pouco mais inflamada. Aí a pessoa fica aflita, puxa, será que eu não fiz tudo direitinho? Será que eu não estou fazendo? O que mais? E nessa busca sobre o que mais, é que às vezes a gente pode se deparar com estratégias ou milagrosas, e isso eu acho que é uma confusão importante. Então, de novo, a gente está junto aqui, isso é muito bom, poder separar, né? Quais são as características daquela criança, daquele adulto, daquele, né? Até aquele senhor, a gente tem hoje dermatites que vão ao longo de toda a vida. O que a gente pode, de fato, mudar e o que eu preciso entender que é controle apenas, né? Acho que o importante é que quando lida com uma doença crônica, né? Então, assim, não vai ter cura e vai ter esses momentos de melhora, momentos de piora. Mas eu não sei se é porque é com criança e tem essa questão de afetar muito a qualidade de vida da família como um todo, são pacientes que eles estão muito suscetíveis a essas terapias não convencionais, milagrosas. Foi até simpática na palavra milagrosa, né? Eu já ia falar, o pessoal que inventa história, tira um dinheiro, sabe? Mas porque tá querendo tentar achar uma solução, assim, e eu entendo o paciente, porque é muito difícil, principalmente, sei lá, para uma mãe, para um pai ver o filho, né, sem dormir, se coçando, então você acredita em qualquer coisa mesmo e vamos tentar. E acho que na dermatite atópica a gente se depara com a questão das dietas desnecessárias, das restrições alimentares, que são coisas assim, né, que a gente vê, é muito comum chegar. Eu nunca esqueci, doutora Ana, num congresso, numa aula da senhora, eu falo para os meus pacientes todos, que chegam, que já foram, geralmente vai em dermato, já pingou em um monte de alergista, e eu lembro da senhora falar, imagina como eles chegam a mim. Eles já foram em 10 alergistas, eles já trocaram 20 vezes de creme, eles já trocaram todos os antialérgicos, e daí logo no começo vamos alinhar a expectativa. Exato. E eu sempre tento trazer, assim, por mais que eu falo, não adianta eu te trocar o creme, você já trocou várias vezes, precisa, obviamente, né, falando de criança ainda, que não tem a indicação aí das medicações que a gente tem,
mas que a adesão ao tratamento é muito difícil. Sim, sim. Porque é isso, porque são mesmo muitos fatores, né, a contribuir para isso. E eu acho que tem alguns números, que talvez seja um pouco médica essa fala, mas eu acho que é importante a gente ter. Então, assim, mais ou menos 50% dos casos novos começam no primeiro ano de vida. 85% deles nos 5 primeiros anos. E ela é uma doença que pode afetar até 10% da população pediátrica. Então, tem algumas particularidades da dermatite atópica. Ela é frequente, puxa, até 10% é muita gente. Ela se inicia precocemente, bem naquela hora que você, como mãe ou pai, está lidando com essa criança, como ela é, as expectativas, como vai ser a festa do primeiro ano, coisas assim, que essa é a sua agenda, e você se depara com uma agenda um pouco diferente. Né? Puxa vida, como eu controlo essa pele, como eu cuido do meu filho, o que eu posso fazer? Eu preciso fazer alguma coisa. Então, isso eu acho que é um ponto importante, ser frequente, começar precocemente. E um outro ponto é que você mesma tinha comentado, Verônica, que assim, às vezes ela acompanha o primeiro ano, a entrada da escola, conhecer os amigos, o primeiro namorado, quer dizer, nos quadros, isso não é com todas as dermatites, a maior parte das dermatites são leves, mas os quadros moderados graves, eles podem acompanhar toda a vida do paciente. E muitas das vezes, esses como são mais raros, as pessoas falam, nossa, eu nunca vi isso. Nossa, a sua pele, nossa. Ou a pessoa não fala, mas ela mostra na expressão dela, nossa, que pessoa, né? Então, eu acho que isso é um pouco daquilo que a gente conversou sobre, que a gente chama da carga da doença, né? Você tem a pé, mas você vai arrastando uma correntinha assim, meio doída, né? E o diagnóstico? Porque às vezes ela fica... desculpa, né? Assim, mas muita gente nem sabe que tem dermatite atópica, né? É uma doença comum, 10% das crianças podem ter dermatite atópica. E tem, assim, gente que tem a vida inteira e nunca ninguém deu esse nome, né? Como é que é feito esse diagnóstico? Desculpa. O diagnóstico de dermatite atópica, ele é um diagnóstico que precisa do médico. Então, acho que esse é um ponto importante, né? Porque o médico tem esse treinamento, ele vai olhar e aí ele vai buscar, são critérios clínicos. Então, tem uma distribuição, que é a característica. Os pacientes que têm dermatite atópica no primeiro ano de vida, eles têm lesões muito comuns no rosto. Aí, desculpe a fala médica, mas aí polpa essa região que a gente chama de maciço frontal. Então, é aquela bochechinha vermelhinha. As lesões, elas podem ser lesões que ficam mais na região que a gente chama de extensores no primeiro ano. Depois ela vai mudando. É aquela afecção, é aquela lesão das dobrinhas. Então, da dobra do cotovelo, da dobra do joelho, mas então são essas regiões que são flexurais. O caráter pruriginoso, que a gente fala, não existe dermatite atópica sem coceira. Então, a dermatite atópica coça. Então, são lesões pruriginosas, mais descamativas, com essa distribuição característica e mais frequentemente relacionada a outras manifestações de alergia, quer nos pais, pai ou mãe com alergias, ou a própria criança talvez tendo outra alergia. Então, esses são critérios que a gente chama de critérios de Hanifin-Raika, tem nomes. Critérios da Working Part, quer dizer, são distribuição característica, né, história familiar ou pessoal de atopia, de alergia, e aí com isso a gente faz esse diagnóstico. Então, é um diagnóstico muito clínico, né? Mas tem exames que podem nos guiar um pouco, porque, como a Vê falou, que, né, principalmente no primeiro ano de vida, quando tem introdução alimentar, o pai fica buscando alergia alimentar. Isso é um capítulo importante mesmo da gente conversar. Porque aí, então, tem essa criança com eczema, aí ele chega no médico e o médico fala, por gentileza, hidrate a pele, faça isso, faça aquilo. Mas ele fica assim, qual é a causa, doutor? Onde está? Onde está o nó? Como eu posso fazer alguma coisa? Você fala, olha, é uma questão genética, né? É por causa da alergia. Mas eu não tenho essa alergia. Então, assim, será que não é algum alimento? Então, começa essa possibilidade, né? Esse pensamento. E aí que as coisas podem se complicar um pouco. Então, a dermatite atópica, ela não é sinônimo de alergia alimentar. Ela não é relacionada, em sua maior parte, a piora com a ingesta de alguns alimentos. Mas, no começo da nossa conversa, a gente falou assim, olha, o sistema imunológico na dermatite atópica está um pouco atrapalhado. E esse atrapalhado, que a gente em Medicaid fala desregulado, a gente tem uma desregulação imunológica, a gente produz mais algumas proteínas, como IgE,
eles podem fazer com que os exames de alimentação, eles venham com resultados que são, a gente chama de falsos positivos. Quer dizer, exames que mostram, olha, esse paciente tem a proteína da alergia do leite aumentada, que aí já é específica. Do ovo, descobrimos. E isso pode ser um problema, né? De novo, em termos de números, no máximo 10 a 15% das dermatites piorarão com o alimento. Mas um número muito grande de pacientes vão ter esse exame positivo. E aí existe um risco grande da gente fazer exclusões desnecessárias e esse paciente desenvolver uma alergia alimentar de verdade. Então, acho que isso é um ponto para a gente, né? Não sei se está claro para todos, mas existe um risco, uma possibilidade de prejuízo a hora que eu excluo o alimento, mesmo que o exame seja positivo, sem haver uma correlação com isso, correlação clínica, exatamente assim que a gente fala, né? Uma correlação de piora ou de melhora. E aí, por essa exclusão, eu posso, além de desnutrir meu paciente, eu posso facilitar o aparecimento de uma alergia que a gente chama de IgE mediada, quer dizer, aquela alergia que aí sim, você come o alimento e até 2 horas depois você tem um vermelhão, você tem um inchaço. Então, isso é muito desafiador. Exato, né? Isso. Mas nós, como médicos, temos que nos preparar para deixar de maneira mais clara possível para quem está conosco que a dermatite atópica não é sinônimo de alergia alimentar, porque verdadeiramente a gente pode criar um problema se a gente fizer exclusões desnecessárias. Eu acho que agora com essa onda de que alimentos inflamam, e você olha para um paciente com dermatite atópica, você fala, ele é inflamado. Aí, por mais que você fale, olha, vem um paciente, eu tirei o leite, porque me falaram que inflama. Eu falei, mas mudou alguma coisa na sua vida? Você tá melhor? Não, eu não tô melhor. Mas alguém me falou que ele inflama, então é melhor eu não usar. E não é simples assim, né? Porque tirar esse leite pode criar um problema muito maior. Isso não é só não inflamar, né? Que não faz sentido, porque não é que ele não vai inflamar, não é isso. Além disso, ele está criando um problema que é uma alergia alimentar, realmente, anafilática e com riscos aí para a vida daquela pessoa. Quando a gente está na faculdade, né? A gente tem uns mantras que a gente decora e que a gente não esquece. Eu tenho 30 anos de formada e não esqueço. Então, vinha em latim, falava primo non nocere, quer dizer, em primeiro lugar, não prejudicar. Né? Então, as nossas estratégias podem até não trazer aquela cura, né, para aquela doença, mas não pode prejudicar. E isso verdadeiramente prejudica. Né? Então, e muitas vezes eles já chegam, né? Sim. E para você tirar aquela enraizada, Sim. assim, acho que todo mundo já atendeu. Não nada contra a especialidade, mas otorrino pedindo IgE para alimento por conta de otite, por conta de rinite. E aquele paciente fazendo uma exclusão. E daí... Isso aí, mas é por isso que a gente está aqui, né? Para poder conversar, exatamente, para tentar sobre... esclarecer, trazer essa... Porque, assim, é isso. Existe uma vontade de todos de melhorar. Eu acho que a gente quer que as coisas... Né? Quer que o paciente melhore, o paciente quer melhorar. Estamos todos nessa mesma vibe, né? Mas... Enfim, alguns cuidados a gente tem que tomar para nessa vontade de tentar descobrir, a gente não entrar numa fria... Exato. Não, e é difícil, principalmente acho que para o paciente, né? Porque essa história do inflamado, do alimento isso, alimento aquilo, tá muito... Hoje em dia, qualquer lugar que você vê... Eu vi mexendo no Instagram, apareceu, brownie que não inflama. Eu falei, gente, mas quando que o brownie inflamava, né? Porque agora tem o que não inflama. Então, assim, é tudo muito... Os brownie que não engorda, eu já estava até olhando assim, mas que não inflama. Sim, sabe? Você fala, gente, né? Então, não dá para culpar o paciente, né? Ele tem... Então, é isso. Eu acho que é a gente falar e explicar por que então não é... Né? Não é só, tá errado essa informação que você tá aí sendo bombardeado. Explicar por que aquilo acontece, exato. né? Existem riscos. Então, é isso que você falou. Então, o paciente com dermatite atópica, ele tem essa desregulação, o sistema imunológico é um pouco... Vou usar um termo jargão meio bobo assim, mas ele é um pouco atrapalhado. Ele não funciona de menos, não tem nenhum problema imunológico. 99,99% das dermatites atópicas são mesmo essa doença aqui, um pouco de genética, um pouco de ambiente, né? Mas, e o sistema imunológico, mas ele é isso, ele é meio over, meio
qualquer coisinha, né, grita. E o que você falou é exatamente isso, né? O eczema é a fleuma, é a inflamação. É um nome grego, né? O eczema é um nome bem antigo, né? A dermatite é um pouquinho mais moderno, mas ainda se fala eczema atópico. Então, é o tipo de lesão. Mas, realmente, a gente tentar separar essas coisas, né? E, doutora Ana, você falou dos 30 anos de medicina, assim, você deve ter vários casos emblemáticos desse período na dermatite. Teve alguma coisa, assim, algum caso que te marcou, alguma coisa? Eu acho que, tem pequenas histórias, né? Histórias assim, isso, olha, deve ter me marcado, porque foi a primeira coisa na cabeça. Da mãe vir muito chateada, porque o menino foi na lanchonete, pôs a mão assim no balcão, pequeno, né? E a hora que ele pôs a mão, o moço lá da lanchonete fez assim, né? Quer dizer, não precisa falar mais nada, né? Então, o menino chegou lá para pedir o alimento e a pessoa fez assim, voltou para trás. Da estatística da pesquisa. Exatamente. Né? Exatamente, um sinal de repulsa. Uma vez fazendo o grupo de pacientes com dermatite atópica, e o que mais incomoda você na dermatite atópica? Eu pensei que havia coceira, tal. Não, é o bullying. Quer dizer, são várias, né? Várias percepções. Mas o que mais eu aprendi é de gastar um tempo na escuta. Quer dizer, a doença a gente diagnostica, a gente vai fazer nossas propostas, mas em algum momento gastar para escutar um pouco, né? Porque isso aí te ajuda muito a você tentar fazer a sua tomada de decisão. Mas tem muitas histórias mesmo. E eu acho que das alergias, assim, a dermatite atópica é uma que tem uma carga que afeta todas, né? Obviamente, porque várias outras têm internações, tem restrições, mas a dermatite atópica eu acho que é a mais difícil, que você tem mais impacto psicossocial. Porque você não dorme, porque você não pode, às vezes, você tem o bullying, você não consegue se relacionar. Então, afeta casamento dos pais, na eu já vi muito isso, adolescência, né? Na adolescência, que não consegue usar short, saia, Sim. não consegue viver, né? Pessoa que não vai à praia, né? Que nunca usou, exatamente isso, nunca usou uma roupa mais curta. Exatamente isso. Então, é isso que você falou. A gente tem até no cenário das alergias doenças mais graves, né? Se você for pensar, doenças que colocam a vida do paciente em risco, se não cuidadas, né? E a dermatite, ela é uma doença complexa, mas ela não é uma doença de mortalidade, né? Mas outro dia eu fui apresentar, porque, enfim, uma pessoa muito ativa conseguiu que se abrisse uma frente parlamentar lá em Brasília e lá fui eu. E a frase que eu coloquei é que realmente ela não tira a vida, mas ela custa a vida da pessoa muito, né? Muito mesmo. Quem você é muito complicado mesmo. E atualmente, acho que a gente ainda pegou uma fase que pegou o finzinho, de não ter luz no fim do túnel. Sim. Nossa, eu comentei com a Lídia uma vez que quando chegava o paciente com dermatite atópica anos atrás, eu dava aquela respirada fundo assim, falava, vamos lá, eu vou trocar o creme dele. Eu vou, né, falar aquilo que ele já passou por 10 outros médicos e vou falar um pouco do mesmo. A gente não tem muitas alternativas, a gente vai olhar individualizado, vou fazer o meu melhor, mas é exatamente essa sensação, não tinha uma luz no fim do túnel, mas o jogo virou, parece, né? Sim, finally, né? Finalmente, eu acho que merece. E essa virada de jogo é uma virada de jogo, de novo, não para cura, mas para esse entendimento. Por isso, vocês começaram bem, falando, quem que é o dono? Ninguém é o dono, é essa junção de pessoas que estudam, cientistas, que estão lá todo dia. Então, né, um viva para a ciência, um viva para as evidências, um viva para as pessoas que estão lá tentando construir novos medicamentos, que quando chegam para a gente, já passaram por anos e anos de pesquisa, e aí entendendo o sistema imunológico, entendendo as características da dermatite, a gente então tem hoje,
né? Nos últimos, agora a gente está em 2023, já são 7 anos desde que foi liberado pelo FDA lá, né, em 2016. A gente tem medicamentos que são medicamentos que a gente pode chamar de alvo, quer dizer, que entendem uma característica da dermatite, que é a desregulação imunológica, e que vão diretamente no controle com um elevado perfil de segurança. Porque isso que vocês falaram não é verdade. A gente tinha alternativas que nos ajudam muito, né? Mas são alternativas que eu preciso de um controle próximo, que eu preciso estar perto do meu paciente, ele precisa fazer exames, então eu preciso que ele esteja assim mais, né, mais próximo da gente. E agora a gente tem alternativas terapêuticas, e eu acho que a batalha é pelo acesso, pela universalidade dessas medicações, pelo entendimento, mas que podem curar. Eu acho que é importante quem está ouvindo a gente, que tem um amigo que quer contar, especialmente focadas para as dermatites moderadas graves. Então, o que a gente tem, e aí a gente tem como saber se é moderada, a gente tem scores, a gente tem todo um maquinário para trazer essa precisão, né? Então, não é da minha cabeça, a gente tem um score, vou falar alguns nomes, Scora, de Easy, quer dizer, a gente tem alguns instrumentos para medir, aferir essa gravidade, questionários de qualidade de vida, para que a gente possa solicitar que esse paciente faça uso dessas medicações e que, com isso, realmente a gente tem um controle muito importante da dermatite atópica. E eu acho que a batalha hoje é a gente entender que horas esse medicamento entra, porque me veio na cabeça um paciente que, apesar da gente poder usar as medicações hoje, a vida dele veio tão marcada pela dermatite ao longo de tantos anos que ele ainda não se localizou bem nessa nova pessoa que ele é, sabe? Então, acho que muda a história de vida da pessoa, assim, num nível assustador, né? É emocionante, né? Eu me emociono, assim, várias vezes com os pacientes, o quanto a vida, assim, muda, a qualidade de vida, você vê sorriso no rosto, que não via antes, vê roupa mudando, corte de cabelo. Tem uma que eu falo, vou... Né, assim, aquela unha daquele tamanho, eu falo, não. É gratificante, porque antes era enxugar gelo, né? Você enxugar, e agora, de repente, você fala, nossa, essa pessoa não é só a pele, né? É por dentro, aquilo está mudando dentro dela. Então, isso acaba sendo um tributo aos que estudam, né? A gente agradecer às pessoas que estudam, que organizam e que tornam possível a gente que está lá na ponta desse negócio ter essa oportunidade de oferecer essas medicações, que são medicações... assim, a gente tem 2 classes de medicamentos. É importante, né? A gente tem os imunobiológicos, é um nome chique, mas é um universo de medicações. Eu falo isso porque às vezes a pessoa fala, é medicação para câncer, não é a mesma coisa que tal pessoa. Imunobiológicos é uma classe grande de remédios que está nessa classe porque tem características de como eles foram feitos, eles são anticorpos, né, que foram construídos, e na ponta desse anticorpo ele tem o alvo da terapia para qual ele vai ser utilizado. Então, no caso da dermatite atópica, o alvo são duas proteínas que a gente produz, interleucina 13 e interleucina 4, são nomes difíceis, eu sei, mas é só para as pessoas entenderem que ele é muito delicado, ele vai muito nesse controle disso, muito específico, que são produtos que não têm a ver com a nossa imunidade, né? E uma outra classe, a gente chama de moléculas pequenas, ou inibidores da JAK, enfim, isso realmente é um nome médico, mas que também tem uma delicadeza do controle da inflamação, são ótimas para controlar a inflamação, mas um pouco menos abrangentes do que, por exemplo, uma coisa que a gente não falou ainda, que é ir na farmácia, se coçando muito, pedir alguma coisa para melhorar essa dermatite e acabar ganhando um corticoide sistêmico, que é uma medicação que está lá, é barata, alivia, exato, não precisa de receita, alivia num primeiro momento. Então, por favor, não é esse o julgamento, mas é só para entender que não é isenta de efeito adverso, não cura a dermatite,
E traz uma coisa que vocês sabem bem, a gente chama de efeito rebote, que é, depois que passou o efeito, a dermatite vem com toda a sua fúria. E numa né? doença crônica, né? Porque assim, Exato. você não vai tomar um corticoide e melhorar e não ter mais, né? Então aquilo Perfeito. começa, o uso começa a se tornar rotineiro. E aí tá o problema, né? É nesse uso aí como se Perfeito. fosse fácil, né, de se usar. Mas eu acho que assim, a gente tá num novo momento mesmo, né? Da Novo dermatite. cenário, e novo cada cenário. vez vão vir mais medicações. Sim, assim. Não sim. são medicações, como a senhora falou, de ir na farmácia, mas com que cada vez mais, provavelmente, a gente vai ter fácil acesso através de convênio, aí até do próprio SUS. SUS, eu tava estudando a história dos imunobiológicos, né? Eu fui lá, eu gosto dessas coisas, e aí vem lá do Projeto Genoma, anos 80. Então, assim, é tão interessante que a gente está aqui em 2023 e não foi simples, né? Se chegar no que a gente tem hoje. São muitos anos de estudo, então Sim. fomos estudar os genes humanos, os genes das doenças, aonde que a gente poderia achar um medicamento que iria agir ali de uma maneira segura, que eu acho que é o mais importante dessas medicações, né? Elas não têm um comprometimento ali sistêmico do resto do Os sistema efeitos imune. colaterais, as reações adversas, que aparentemente o corticoide é muito antigo e que todo mundo já usou para várias doenças. Eu falo, é ótimo o corticoide. Não, é uma É medicação para o câncer, ótima. é para o reumatismo, para alergia, para qualquer E coisa. pra gripe, né? Não é pra gripe, gente. Mas ele vem, assim como ele tem o lado bom, ele tem um lado Sim. bom, ele tem um bom lado ruim, né, também. Sim. Boa. Mas eu acho que assim, não é ainda de fácil acesso, né? Acho que esse é o grande problema dessas medicações. A gente torce e luta para que isso seja de mais fácil acesso, mas ainda não é. E por que não é, doutora? Eu acho que a gente precisa, e aí a gente precisa entender um pouco, né? Isso também é uma coisa que eu estou tentando aprender, como que é essa jornada, como é essa jornada no nosso país. Então, acho que para as pessoas que estão nos escutando, qualquer medicamento, antes de tudo, ele precisa de uma liberação da Anvisa. Então, a nossa Agência Nacional de Vigilância Sanitária é o órgão que vai entender e vai subscrever, vai regulamentar aquele medicamento. Então, antes de tudo, é um medicamento que precisa ser aprovado pela Anvisa. O medicamento é aprovado pela Anvisa. Aí ele pode ser comercializado, ele ganha uma bula em português, né? Antes disso, nada acontece. Depois, esse medicamento, ele precisa ser reconhecido de valia. Os caminhos são pela saúde suplementar. Então, a ANS, a Agência Nacional de Saúde, ela entende aquele medicamento como a ser incorporado nos ROLs, nas listas de prescrição. E, num terceiro passo, por questões até orçamentárias, o SUS, ele precisa de um bom estofo de estudos para entender também se vai incorporar ou não aquele medicamento. E como a gente pode ajudar, né? A gente pode ajudar de várias maneiras. Aqui vocês estão ajudando. A gente precisa de associações de pacientes que sejam organizadas e que façam com que a doença, aí falando sobre dermatite atópica, ela é uma doença meio, por incrível que pareça, ela é uma doença meio desconhecida, né? Ela é desconhecida dos órgãos públicos, ela é desconhecida porque não se interna muito. Então, é uma doença que, às vezes, para o sistema de saúde, nem sei direito se ela existe, mas ela existe. E ela, né, isso tudo que a gente falou. Então, as associações. O que os médicos podem fazer às sociedades? Criar documentos, que são documentos que vão mostrando para, se você quiser incorporar tais medicamentos, olha, eu tenho guias, eu consigo te ajudar, existem critérios. Então, se a gente puder elaborar critérios que possam facilitar essa incorporação, porque, de novo, pessoal, num serviço sério, isso no Reino Unido é super assim. Existe um órgão, que é aquele NICE, que é um órgão que define os custos das coisas, assim, quanto eu posso incorporar, como que eu vou fazer. Então, existe uma conta que é necessário que seja feita para que a gente tenha esse acesso universal. Então, o acesso universal não é para todo mundo, é para todo mundo que precisa. E a gente precisa entender o que é esse precisar. Então, é um quebra-cabeças, e isso eu acho que, nem sou a pessoa mais entendida disso, mas eu acho que a gente precisa saber como montar
num país como o nosso, que tem muitas demandas, né? Demandas de muitos aspectos de saúde, mas, de novo, é uma doença que precisa bater a porta e apresentar esses documentos para que o acesso seja, né, um pouco mais uniforme. Falou disso, eu lembrei de um paciente que tem 70 anos, quando a gente conversou a primeira vez, e ele se coçava, enfim, eu falei que era uma dermatite atópica, ele me falou, né, ninguém nunca me falou que era uma dermatite atópica, e quando começou a tratar, ele falou, é a primeira vez que eu me lembro de uma noite sem coceira em toda a minha vida, com 70 anos. Isso é assustador, né? Não tem como a gente, assim, né, não se emocionar e não pensar, é pra isso, né, que a gente tá aqui. Exato. E é isso mesmo, é um pouco desse desconhecido, de uma doença que não é vista. Porque é isso, ele passou 70 anos e fica, não é grave, é um problema de pele, não, né? Assim, realmente. Até antes a gente talvez não tivesse tanto, apesar de ter, né? Ele poderia, mas hoje as medicações estão... Mas não sabia nem o nome, né? Não, eu acho que isso é uma coisa, né? Por isso, é uma doença que às vezes as pessoas não falam, não sabem que existe. A gente precisa fazer o diagnóstico para se pensar e eles também nessa inclusão desanimam na de saúde procurar, pública. né? Sim. Quando vê que vai em hidrata, passa creme. Eu sempre falo, é difícil entender nos quadros mais leves, onde não tem indicação dessas medicações, que o remédio é o hidratante. Que não adianta você querer tomar um remédio se você não passar o hidratante. E eu acho que essa coisa da escuta também, eu acho que é um pouco importante a gente também entender e pedir para que eles perguntem para os seus médicos, né? Como chama isso, né? Qual que é o nome? Parece que a gente não conversa muito, né, entre, às vezes, médico e paciente. Às vezes não fica uma coisa do diálogo, às vezes não dá tempo, aí... Talvez muitos que estejam assistindo a gente falam, mas às vezes a consulta dura poucos minutos. Há muitas imperfeições nesse nosso relacionamento. E eu acho que também, de novo, estamos aqui, vocês estão aqui para isso, para tentar refrescar essa fala, para que quando, né, o paciente que escuta, ou a pessoa que escuta, esteja direto com o seu médico, para que esse diálogo seja... despido do mediquês, né? A gente também tenha nós, fazer um meia-culpa. Eu use uma linguagem que tenha um entendimento, que a pessoa entenda a mensagem que eu quero passar. Então, acho que isso é um aproxime a gente, né? A gente não tem a gente não precisa ter uma relação de superioridade, né? A gente tem exatamente hoje que ter uma relação. A gente conversa disso, que hoje já não tem mais. Sim. Hoje eles chegam com... Hoje, até, eu acho que o objetivo desse podcast, a gente fica tão revoltado com tantas informações, desinformações. Então, vamos lá tentar fazer diferente. Vamos tentar trazer o que é realmente o que a gente acha, baseado em evidência, com pessoas que têm essa garra de trazer informações firmes para isso, levar para o paciente, porque ele vai chegar já com muita informação e não queira a gente achar que é ruim. Ele tá... e é bom. Na verdade, um paciente bem informado é bom. Exato, eu acho que ele está tentando. E tanto eu como paciente, então, que muitas vezes somos, também ter esse olhar empático com o médico que também está tentando, né, me ajudar. Então, mas para doenças crônicas, essa relação médico-paciente, ela tem que ser muito valorizada. E aí, talvez fale uma coisa polêmica, mas eu acho que isso não depende de onde você está, né? Eu sou médica de um hospital público e a gente, mesmo assim, a gente precisa buscar, né? Essa conversa, né? Essa pequena, ela pode durar 5 minutos. Às vezes é a frase certa que você fala, a escuta mais atenta, e é isso que pode mudar a história. Não é horas. Eu acho assim, né? Você tem que entrar, que você falou. Você tem que entender, sentir. Você tem que entrar empatia. Aberto. Às vezes dura poucos minutos. Mas aí você fala, putz, acho que vai ser assim. E uma chave que vira, vocês já experimentaram isso? Um paciente que vira, você fala, ai, nossa, que delícia. Quando você acha a dor dele, né? Você entende qual que é a dor dele. Porque a dor dele não necessariamente é só a doença. Às vezes é uma coisa que você fala que vai fazer a diferença. É ele sair, a minha paciente colocou a unha. É um carinho, é você encostar nele. Exato. Às vezes é isso.
Exato, exato. E, enfim, falamos bastante da jornada do paciente, mas vamos para a parte que todo mundo gosta. Quer falar da vida, quero saber a sua jornada. Como é que foi, doutora Ana? Como é que você chegou na alergia? Como é que foi isso? Olha, nossa, gente, cadê mais lencinhos? Não, eu agora sou uma pessoa madura, né? Então, eu tenho, como vocês viram, tenho 30 anos de alergia até. A minha jornada, eu acho que é a jornada de muitas pessoas que decidem ser médicos aos 17 anos. Então, a escolha daquela época era uma escolha ingênua comparado com o que a medicina me entregou hoje, né? Eu gostava de ajudar os outros e gostava de biologia. A medicina abre-se uma porta absurda, incrível, mas graças a esse eu gostava de ajudar os outros e gostava de de biologia, isso me colocou dentro desse universo. Alergia e imunologia. Eu sempre gostei muito de estudar, então são desafios. Sintam-se acolhidos os pacientes que têm essas doenças, porque tem muito que a gente pode ensinar, muitos aspectos da prevenção. Então, é uma carreira que eu gosto bastante. Em algum momento dessa jornada, sem nada muito planejado, eu fiz medicina na USP, fui fazendo as coisas lá, me vi professora. Em algum momento eu falo assim, gente, eu acho que eu sou médica e professora e médica, e as coisas começaram a se misturar, e na nossa especialidade, de novo, a gente é um pouco de professor para os nossos pacientes, e aí eu comecei a ter essa vivência e um universo de pessoas, porque feliz do professor, né? Porque ele tem essa oportunidade de conhecer pessoas, de trocar experiências, de lidar, né, estar com pessoas mais jovens, como a gente aprende com as pessoas mais jovens. Então, essa é um pouco dessa minha jornada. Eu tenho uma parte, né, pública, uma parte de consultório privado, e eu, de verdade, outro dia uma amiga perguntou, você é feliz? Assim, eu realmente sou feliz. Tem uma série de problemas nas nossas vidas, mas o meu core, assim, ele é um core feliz, assim, né? A minha essência é uma essência feliz, então... Não, sempre vão ter desafios, né? Sim, totalmente. E como é que é lidar com residentes, assim? Porque são gerações que passaram ali nas suas mãos, né? Sim. E são pessoas que foram mudando ao longo desse tempo e também devem ter te mudado. Totalmente. Né, em alguns conceitos. Exatamente. Nossa, e é isso, de novo, estar aberto. Assim, historicamente falando, a gente tinha, como já são 30 anos, tinha um relacionamento que era muito mais de professor e aluno, eu te ensino e você aí escuta. Hoje, graças a essa amplitude de informação, é muito mais de troca. Eu te ensino o que eu sei, você me ensina o que você sabe, e a gente vai indo muito... Eu acho que eu estou indo bem, né? Assim, eu estou feliz, eu aprendo demais. Você falou do chat GPT. Outro dia eu fui lá, falei, é agora que eu vou experimentar esse negócio aqui. Gente, assim, realmente com toda a crítica, com todo o olhar crítico, que eu acho que é isso que nos separa, né? Esse olhar mas são inovações, vanguarda. Então... Que não adianta a gente lutar contra. Eu acho que, não tem exatamente. Na verdade, é muito tá legal, né? É muito legal. É muito legal, você começa a olhar. Só que assim, como professor, assim, e aí com vocês, né, com seus filhos e tal, é que a gente a gente tem que olhar diferente. Então, por exemplo, aquela faça a pesquisa e traga ao trabalho, que era uma coisa de antigamente, isso não é mais assim, né? Uhum. Isso aí dura 1 minuto e alguém faz melhor do que você. Então, você precisa ler, entender. Né? Vão ter que ter outras formas de aprendizado. Exato, exato. Mas nunca perder essa vontade de aprender, né? Eu acho que isso é maravilhoso. Mas eu achei interessante porque, assim, você falou essa coisa, né? Que antes era muito a visão do professor, que tô só passando, e hoje em dia essa coisa que existe uma troca muito maior, né? E eu lembro quando eu entrei lá no Instituto da Criança, eu lembro da doutora Cristina, que era uma professora, assim, que a gente... E eu achei muito legal, porque ao mesmo tempo que ela tinha uma imagem de uma pessoa, né, muito...
assim, Às vezes supra-sumo. até inacessível, Inacessível. De repente, ela estava ali tão do nosso lado, tão mãezona, e tão, né, assim, para ajudar, para ensinar. E é gostosa essa relação que a gente cria com professores, porque são pessoas que a gente admira, né? Eu levo... Tem pessoas que nasceram para Isso, essa nasceram para isso, e é gostoso, porque não é só aprender, a gente aprende coisas da vida. Então, eu falo que você não tem aluno, você tem fãs, né? A gente é tudo fã. Porque a gente aprende coisas não só de alergia, a gente aprendeu como lidar sobre filhos, né? Sim. Sobre como é a questão de viajar, trabalhar, ser uma mulher profissional, ser uma mãe, ser uma esposa, como lidar com tudo isso. Então, assim, é uma convivência muito intensa, né? E muito gostosa. Que o mundo de hoje, ele é um mundo assim, que a gente tem que trabalhar muito, pelo menos eu, né? E outro dia até a minha clínica fez 50 anos, né? E a gente não está lá desde sempre, só para deixar claro. Mas eu estava pensando assim, a gente é o trabalho, especialmente o médico, viu, pessoal? A gente é médico 24 horas por dia. A gente escolheu essa profissão escolheu a gente. Então, o ambiente tem que ser bom. Aquela história de que meu trabalho é horrível, a hora que termina, é aí que eu vou começar a viver. Para nós não dá. Vocês lidam com pessoas, a gente lida com pessoas. Já pensou? Chega um paciente para você ver, não vejo a hora que isso acabe. Sim. Como você disse, há dias bons, há dias ruins, tem dias que a gente está com dor de cabeça, teve um problema de saúde. Não é sobre isso, é sobre o que te move, né? O que te movimenta. Então, eu acho que isso é muito importante, né? A gente entender. E aqui são mulheres médicas, né? Então, são muitos os desafios, por incrível que pareça, apesar de, né, vocês ainda mais jovens do que eu, ser mulher, ser médica, a gente tem muitos dos nossos sonhos, os sonhos da maternidade. Eu sei que você, né, não sei você, mas a Verônica conheço há mais tempo. Então, isso também é parte. Eu imagino que nunca passou pela sua cabeça não ser mãe. Mas onde eu coloco isso em tudo na minha agenda? Eu gosto de fazer tudo bem feito, né? Eu acho que você é muito assim. Como eu coloco esses passos, né? Isso é desafio, precisa de uma certa organização. Acho que hoje a gente tem mais ferramentas para essa organização, tem mais pessoas ajudando a gente a não exigir tanto. Eu lembro que quando eu tinha mais ou menos a sua idade, tinha uma charge assim que é o desafio da mulher trabalhar, criar os filhos e ter tempo para pentear o cabelo. Aí você olha para o seu cabelo e fala, realmente, né, assim, esse tempo não sobrou. Então, enfim, né? O Prêmio Nobel de Economia, eu vi isso hoje, o Prêmio Nobel de Economia que saiu foi para uma pesquisadora que ela estuda exatamente a mulher no mercado de trabalho e como a curva de ganho, né, diminui quando ela tem filhos, porque o tempo dela, né, passa a não ser só dedicado a isso. E até quem me mostrou essa pesquisa fala, olha, quando a gente vê uma mulher, né, que tenha filhos ou não, porque não é só o filho, eu acho que é toda a jornada que a gente tem que falar, poxa, parabéns, porque não é simples você ter chegado até aí, né? Não então, tem mais coisas do que ser só médico, do que só trabalhar, mas a gente tem que fazer isso por amor, assim, tem que ter isso, né? Sim. Tem que ter por trás ali uma vontade, um gosto de verdade por isso. E quer perguntar? Do livro? Eu tava pensando. Não, é porque é um tema que a gente sempre fica pensando sobre prazeres, tem momentos que eu também, e a gente falou no nosso de apresentação, né, sobre como foi a escolha, e eu acho que assim, eu no meu caso desde sempre eu quis, e é óbvio que ao longo do caminho você vai tendo algumas decepções, mas você vai tendo que se reinventar, retraçar dentro da medicina, que hoje é muito amplo. Então, eu acho que, primeiro, a gente precisa perder um pouco da imagem de antes, o médico aqui, o paciente aqui, a mulher aí no meio, que sempre é mais difícil. Sim. Mas eu acho que a gente está indo bem. Não, como mulher, assim,
É que eu tenho uma frase que fala assim, escolha o que você ama, que você não vai trabalhar, né, nenhum dia da sua vida, da escolha, faço o que... Sim, eu acho eu isso já meio vi. balela, porque é trabalho, Sim, né? Então é sim. isso. Tem dia que a gente tá cansado, Sim, tem dia, tem super. segunda-feira que eu acordo e pergunto, ai, por que que eu não nasci herdeira, né? Poxa, mas ok. Mas quando a gente chega lá, muda, né? Muda, assim, é Sim. gostoso, Eu lembro é da história bom. porque nós somos de gerações diferentes, né? E na minha época tinha a questão da... Teve um momento que eu não era nascida na década de 60 que as mulheres colocaram fogo nos sutiãs, que foi uma coisa assim. Falei, por que elas Eu fizeram sei isso? Mas Cadê essa mulher que teve essa ideia? Mas eu fico pensando assim, e aí não adianta, eu já vim com essa dicotomia do tipo, quero uma realização profissional e quero uma realização pessoal que inclui a maternidade. Para mim, sempre incluiu, né? Então, isso... eu não consigo separar, eu não consigo só falar, vou ficar, porque também não me completaria, né? E, por outro lado, a maternidade... Agora, o que eu acho muito legal de hoje isso mudou, graças a Deus, a sua história pode ser do jeito que você quiser, né? Eu ainda sou daquela época que, mas você não vai ser mãe? Nossa, que coisa estranha. Hoje, a gente pode, inclusive, ter mulheres que não se sentem bem com a maternidade e, gente, tá tudo bem. bem. Eu, Então, na isso verdade... eu acho maravilhoso. É até uma oportunidade de falar. Eu sempre quis ser mãe, sempre. E por coisas da vida, não fui. E agora, com 40 anos, eu consegui, finalmente, pensar. Agora eu não quero. Eu já quis. Eu fui adiando por vários motivos de vida. Não foi profissional. Você vai adiando. Aí chega um momento que... E assim, terapia, óbvio, muita terapia. Sim, não quero. Não quero. Agora minha vida tá boa. Então, Ela poderia ter sido melhor se eu tivesse sido mãe? Poderia. O Ou amor não, de você não filho. sabe. Não, sim. Amor de filho é maravilhoso, não tenho dúvida. Eu tenho uma enteada que, graças a Deus, a mãe é ótima. Eles me permitem ter esse carinho de uma criança em casa, até com todas as dificuldades de qualquer criança. E então, assim, já não quero. E assim, não, obviamente, não é fácil assumir, porque muita gente vem, aí sim. ninguém sabe de fato Sim. o porquê, ela não. Enfim. E agora eu falo com bastante tranquilidade. Mas eu acho que é isso também. Eu acho que também eu fico muito feliz de estar viva neste momento em que a gente pode dizer isso e nós temos que lutar para que essas situações eu vou falar, por exemplo, minha filha, ela não quer ser mãe, ela falou que a pessoa se sinta confortável com essa fala. Então, é nossa obrigação, isso eu acho, a gente lutar para que essa fala você se sinta confortável com ela, né? Que e eu não acho que venha poucas vezes eu falei em isso público, porque mesmo. isso daqui tá se tornando um público. Então, exato. Mas é isso, é minha obrigação. Se eu seguir um caminho que antigamente era mais convencional, casei como um homem, poderia estar casada com uma mulher, poderia não querer ter filhos. Então, eu fico muito feliz da gente ter esse momento em que a gente pode falar abertamente. Se eu me sinto tranquila em falar isso abertamente, tenho que falar mais vezes para que isso acostume o ouvido das pessoas. Porque a hora que você diz, fala assim, gente, eu não quero, não é para mim agora. Tá tudo bem. Olha, para mim tá tudo bem, Tá entendeu? tudo bem. Está tudo bem, porque os desafios da vida, eles são imensos. Para a gente parar, primeiro eu me preocupar com a vida do outro, no sentido de um certo julgamento. Desculpa, amigo, eu preciso buscar outras coisas. Não fazer os checklist que todo mundo acha que você deva fazer. Exato. Você precisa passar na faculdade, você precisa casar, você precisa ter filho, você precisa comprar um apartamento, você precisa ter o carro. Você precisa estar bem. Exatamente. Você precisa tentar não adoecer emocionalmente. Não era o ter, né? É o ser, é você se sentir bem com aquilo, né? Tentar não adoecer nesse mundo um pouco mais difícil hoje que a gente vive assim, porque essa parte de fora é muita informação, muita coisa. A gente passou por um perrengue absurdo que foi essa pandemia. Muitas pessoas morreram, muitas pessoas adoeceram. Então, eu acho que é isso, essa delicadeza
da gente ter um pouco mais de calma, né? Entender também que a vida vai mudar. A gente às vezes cria Exato. planos e aquilo vai mudando, porque muda mesmo. A gente pode mudar de opinião, Perfeito. né? E a gente pode até mudar não de planos. entender. Por muito tempo, as minhas escolhas ali que me levaram a essa decisão agora, com 40 anos, me fizeram pensar, será? O que eu fiz de errado? Mas não, Nada. é o que a gente falou até em outro... É o caminho que a gente tinha que passar. Exato. Muito bem. Orgulhosa de vocês. E vamos falar agora de um quadro que acho que vai virar fixo aqui, né? A gente pergunta para todo convidado se teve um livro, um filme ou um momento da tua vida, assim, que te marcou, que foi divisor, ou uma coisa que sempre te vem como uma memória afetiva aí no coração. Tanto da parte profissional quanto pessoal. Não precisa ser um filme sobre medicina só, mas alguma coisa que vem com uma memória gostosa. Eu sempre gostei muito de cinema, muito mesmo. E eu acho que essa conversa tá me fazendo reavivar esse hobby, eu não sei, essa paixão que estava um pouquinho... Aí ontem, quando você me falou, você falou, fala sobre... Eu falei, gente, o quê? Mas aí eu fiquei pensando em alguns filmes que têm a ver com a minha vida, mas de um jeito um pouquinho diferente. Eu falei que a gente vai começar a falar do John Travolta. Quando eu tinha lá pelos meus 13, não, acho que era menos, 11 anos, eu era super fã. Aí tinha um filme chamado Grease, que era... E aí eu não tinha idade para assistir esse filme. Só clássicos. No meu tempo, né, assim, a gente... não posso falar isso, mas às vezes apresentava uma carteirinha, uma coisa assim da idade. Mas eu não sei por que não deu certo, eu não assisti esse filme. Eu tinha o disco, as músicas, mas o filme eu não vi. E aí, depois de, sei lá, acho que uns 10 anos depois, eu assisti o filme. Quando foi passar na televisão, falei, hoje, sentei. E ele não teve a mesma magia que tinha na minha cabeça. Então, não é que é um filme... Assim, é aquela coisa do que a gente faz e quando a gente se depara, que é muito sobre expectativas. Eu acho que a gente tem essa capacidade, que eu não sei se é boa ou ruim, de botar expectativa em tudo. E a chance da gente se frustrar é gigante. Então, esse foi um filme que ele me representa dessa maneira. Eu amo Tom Hanks, então tem um monte de filmes dele que eu gosto bastante. Aí tem um filme que chama Green Mile, que é um filme em que ele é um carcereiro dessa Green Mile. Não, esse filme, como é que A Espera de um Milagre. Nossa, então... Choro só de lembrar da imagem filme dele. Muito bonito, né? Porque é um moço que até o ator acho que já faleceu, que ele tinha o dom da cura, mas ele, por ser negro, na década de 50 nos Estados Unidos, ele é preso, condenado por um crime que ele, na verdade, santos spoilers, que ele nem cometeu. E aí, no fim, o Tom Hanks ganha um dom que acaba sendo uma maldição, assim, que é a vida não finalizar aí, que é o que ele deixou. Então, ele me fez pensar muito sobre como, às vezes, nós julgamos, nós como pessoa, já está certo que é assim, a gente vai se organizando de jeitos que não são muito legais. Então, esse é um filme que me marcou muito. Uma dupla de filmes esquisitas, para dizer que marcou, mas é que me fez ter um certo choque de realidade, foi o Tropa de Elite, né? Os dois, da gente entender um país que, nossa, que é muito duro da gente ver, mas que a gente, nos dias de hoje, que acabamos de ter uma experiência horrível dessa violência que é nosso país mesmo, assim, muito, muito violento. Então, os filmes, eles foram permeando aí e me ensinando muito. E eu espero voltar a mergulhar nos filmes do jeito que eu tinha mais tempo e gostava mais. Eu tô saindo daqui com vontade de assistir vários filmes, né? No episódio da Carola falou do Cine Paradiso. Lindo! Nossa, maravilhoso! Agora eu tô com a minha lista de rever, né? Nem de ver filmes novos. A gente precisa começar a achar esses filmes antes pra gente já indicar onde tá. E ver se patrocina. Netflix, HBO. Perfume de Mulher também, pensando nesse. Aquela cena do tango é linda. Não, o cinema nos permite grandes voos, né? Assim, grandes. É muito legal. É um hobby maravilhoso. É muito gostoso. Muito obrigada. Imagina, meninas. Foi maravilhoso. Espero que tenha aí trazido cada vez mais curiosidade de conhecer esse mundo da alergia. Sim. E, com certeza,
terão outros convites. Não, obrigada. Antes de finalizar, eu desejo muito sucesso, que os seus sonhos de vocês se realizem, porque eu tenho a impressão que os sonhos de vocês realizados vai trazer muitas coisas boas para muitas pessoas. Então, vão em frente e vamos que vamos. Obrigada de novo, doutora Ana. É uma super honra, você sabe do carinho que eu tenho por você. Então, tá aqui. Obrigada, querida. Né? Sabe que o tempo é muito precioso hoje em dia, talvez seja dos maiores valores que a gente tem. Então, ela está aqui, se disponibilizar a vir até aqui, aqui com a gente, para trazer essa informação para vocês é muito importante. Para a gente e acho que para todo mundo. Então, obrigada. E, pessoal, sigam a gente nas redes sociais. Assistam no YouTube, escutem na sua plataforma aí de áudio preferida, mandem perguntas, mandem sugestões de temas, né? Amigos, né, Lígia? Amigos, venham! Direct. Quem quer vir sentar na nossa cadeira? Isso, venham e vamos trazer aí informação de qualidade, conversar de uma forma bem descontraída sobre alergia, porque a gente está aqui para isso, né? Para trazer coisa boa para vocês. Obrigada. Obrigada.